vocês por ter escolhido nessa noite estar aqui para ouvir algo da parte do Senhor. Isso é muito importante. Nós todos sabemos que a gente precisa cuidar do nosso físico, mas também precisamos cuidar do nosso espiritual. Verdade. E aliás, o nosso espiritual é o que governa tudo. Se você não estiver bem espiritualmente, as coisas não vão caminhar bem de forma nenhuma. E sobre essa passagem, irmãos, de Eclesiastes, que foi lido aqui pelos meus irmãos, quando eu leio essa passagem na Bíblia, eu não tenho como eu não me lembrar da vida de José do Egito. A Bíblia nos ensina que José do Egito, ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo por uma caravana que estava se passando ali. Agora imagine você ser vendido pelos seus próprios irmãos como escravo, porque eles tinham muitos ciúmes e inveja do relacionamento que José tinha com seu pai. E eles não tinham aquele relacionamento com o pai. E por conta de ciúmes e inveja, eles venderam José como escravo. E José foi levado para o Egito. E lá ele foi vendido como escravo. E a palavra de Deus nos ensina que ele tinha por volta de 17 anos quando ele foi vendido como escravo. E com o tempo foi passando e as coisas, as promessas de Deus, os sonhos de José foram se realizando e em um determinado momento José se tornou governador do Egito. Mas para ele se tornar governador do Egito foi um processo de mais de uma década, porque ele saiu da casa do seu pai, foi vendido como escravo na casa do seu pai, ele tinha 17 anos, e quando ele chegou até ser governador, ele tinha por volta de 30. Então, na vida de José, foi um período de 13 anos de choro. E aí Eclesiastes diz que há tempo de chorar. Para todos nós, irmãos, em determinado momento da nossa vida, existe tempo de chorar. Existe tempo da gente passar por momentos de dificuldades que muitas vezes dá até vontade de desistir. Mas José, ele não se esqueceu de Deus. Ele continuou a trajetória dele. Ele continuou fazendo a vontade de Deus. E ele tinha o dom de falar sobre sonhos, o significado dos sonhos. E Faraó teve certos sonhos e ninguém conseguia dizer para Faraó o significado daqueles sonhos que ele estava tendo, e aquilo estava atormentando Faraó, até que alguém se lembrou e disse: olha, no período que eu fiquei na prisão, alguém que era próximo de Faraó disse para Faraó: olha, no período que eu fiquei na prisão, existia lá uma pessoa que conseguia dizer o significado dos sonhos, e ele disse o significado do meu sonho, e assim como ele falou do meu sonho, aconteceu. Faraó, traga essa pessoa até aqui, e levaram José até a presença de Faraó, e Faraó contou o seu sonho, disse: olha, eu sonhei assim, assim, assim. Você sabe o que significa isso? Porque até agora ninguém disse o significado do meu sonho. Porque todos que falaram sobre o meu sonho, meu coração não sentiu, não se aquietou. Então eu sei que o que disseram não é verdade. Mas quando José falou: olha, não sou eu que falo, mas é Deus que me dá a direção. Quem nos dá a direção é Deus. E quando José começou a falar sobre o sonho de Faraó, o coração de Faraó foi se aquietando, se aquietando, se acalmando. E Faraó disse: é verdade tudo que esse rapaz falou. E José falou: você tem que escolher alguém para que possa, porque o sonho de Faraó se referia a um período que viria uma seca, eles passariam por 7 anos de uma seca que seria muito grande, mas antes disso eles teriam 7 anos de fartura. E eles passariam por 7 anos depois de que a necessidade estaria em todos os lugares. E José falou: durante esses 7 anos de fartura, você precisa encontrar uma pessoa que possa organizar, guardar o mantimento, guardar o milho, guardar a soja, guardar as coisas, para que no período de seca, no período que não tiver mais como vocês sobressair, vocês tenham alguma coisa guardada. E Faraó: o homem é você. Porque sabe por quê Faraó escolheu José? Porque Faraó viu em José coisa que ele não viu nas pessoas que estavam ao redor dele.
ele viu ali uma pessoa que tinha relacionamento com Deus. Quando você tem relacionamento com Deus, as pessoas vão olhar para você de uma forma diferente. Vão enxergar você de uma forma diferente. Porque vão enxergar em você alguém que tem intimidade com o Senhor, que tem relacionamento com Deus. E quando chamaram José, José estava lá na prisão. Quando chamaram José, mandaram dar banho em José, mandaram barbear José, mandaram colocar uma roupa limpa em José. E eu entendo nessa palavra, meus irmãos e minhas irmãs, que tem tempo para chorar sim, mas também há tempo para sorrir. Glória a Deus. O tempo de sorrir na vida de José havia chegado. Se passaram 13 anos de luta, de choro, mas o momento de sorrir chegou para José. E o momento de sorrir para vocês também vai chegar. O Deus que eu creio, o Deus que eu sirvo, Ele não é um Deus para fazer as coisas de qualquer jeito. E se você se colocar na posição diante de Deus, Ele pode abençoar a sua vida, assim como Ele tem abençoado a minha, como Ele tem abençoado a vida dos meus irmãos, Ele vai abençoar a sua vida também. E José, meus irmãos, ainda dentro dessa palavra, glória a Deus, também diz que há tempo de plantar e tempo de colher o que foi plantado. Aqueles irmãos de José que haviam vendido ele como escravo, como a fome estava assolando toda a região, todas as nações, o único lugar que tinha provisão era Egito. O único lugar onde tinha para você buscar algum alimento, para você trocar alguma coisa que você tinha por alimento, era no Egito. E os irmãos de José foram para o Egito. E quando eles chegaram no Egito, eles se depararam com quem? Com José. E José, ali diante dos seus irmãos, aqueles irmãos que venderam ele como escravo, ele foi açoitado, e ele foi tratado, sabe-se lá como, durante esses 13 anos, viveu na prisão, e aqueles irmãos dele estavam ali diante dele. Muitos de nós, numa situação dessa, o que faria numa situação dessa? Pensariam em vingança. Muitos pensariam em vingança. Esses aí me venderam como escravo. Hoje eu estou aqui como governador do Egito. Agora eu vou me vingar. Vou tratar pão e água. Vou açoitar todos os dias. Vou pôr para trabalhar. Mas não. Sabe qual foi a atitude de José? O perdão. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Então, meus irmãos, o que eu aprendo com isso é que nós temos que ter cuidado com aquilo que nós plantamos. Verdade. Porque se você plantar perdão, se você liberar perdão, você vai ser perdoado. Aleluia. Glória a Deus. Se você liberar amor, você vai ser amado. Aleluia. Mas se você liberar inveja, se você liberar ódio, você vai colher só coisa ruim para a sua vida. Então, meus irmãos, assim como José, vamos plantar coisas boas. Verdade. Não vamos deixar o nosso coração ser dominado por sentimentos ruins, de maldade, de ódio. Eu sei que a maioria aqui, ou todos, tem alguém lá fora esperando por vocês. Alguém que ama vocês. Eu tenho certeza disso, que vocês têm pessoas lá fora esperando por vocês, pessoas que amam vocês. E que vocês possam amá-los também. Porque o amor muda tudo. O amor transforma tudo. Glória a Deus. Aleluia.